Bom dia, graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos compartilhando a palavra do Senhor. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Você pode falar apóstolo, pastor, é complicado, né? Presbítero Lucas, bom dia, graça e paz. Bom dia, apóstolo, graça e paz, É graça igual e paz você aí de casa. ó. É complicado mesmo. Que essa manhã seja uma manhã abençoada, que Em essa nome palavra de possa Jesus. encontrar morada aí no teu coração, que você possa refletir realmente. E se você quiser acompanhar também as próximas palavras que a gente vai postar aqui e acompanhar as anteriores, só se inscrever no nosso canal lá no YouTube, procura por Semeando Família, acione o sininho e não esquece de deixar aí o like para que mais pessoas possam ser alcançadas também por essa palavra. Amém. Lucas, assim, o escritor aos Hebreus, ele, no capítulo 5, versículo 11, ele compartilha algo que, para mim, é mais do que histórico em relação à igreja. Ele diz assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto. E o assunto é interessante, depois a gente pode até compartilhar o que vem a partir, né, dos capítulos anteriores, mas só esse texto ele é muito claro. Mas como vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. A igreja evangélica hoje, eu vou até além, né? E a gente pode falar de qualquer outra denominação em relação à espiritualidade. A gente tem cometido o mesmo padrão histórico de erros. Paulo está escrevendo uma carta, eu creio que quem escreveu essa carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus está dizendo que como as pessoas têm dificuldade de entender, cara. As atitudes são infantis. Não tem como ter alimento sólido. A gente vai vendo uma preocupação que há no meu coração quando se trata de ovelha, de igreja, é ter um entendimento que o culto, né? O culto que a gente pensa que é o domingo, a quarta-feira, o congresso, o cantor gospel que vem, não importa. Essas questões do que acontece, isso não é a igreja. Se a igreja fosse isso, estávamos com muitas dificuldades. A igreja não é o cantor que vem, não é o congresso, não é o pregador de fora, não é o culto de quarta-feira, nem o culto de domingo. A igreja é muito além disso. Se Jesus tivesse morrido, para a gente receber o cantor A, o cantor B, o ministro A, o ministro C, o culto de domingo, a quarta-feira, a quinta, a terça, não importa. Se fosse pelo congresso, pela maneira que as coisas acontecem, da maneira que as pessoas se portam, pelos valores que são cobrados, Jesus falou assim, não vou voltar não, desse negócio quieto, vocês estão tudo perturbados. Né? Então, quando a gente lê o escritor aos Hebreus dizendo exatamente isso, vocês precisam de leite porque ainda são crianças. E tem muito pastor, muita igreja, muita liderança que continua deixando o cara com 15, 20, 30 anos com leitinho, cara. E a pessoa não amadurece. E o pior ainda é que quando aperta, está fazendo igual os adolescentes, também vou fugir de casa, né? Eu vou para outro lugar. Aí muda de igreja e continua infantil agora, dando trabalho em outro lugar. A gente não realmente, né, apóstolo, é o que você falou, não amadureceu e parece que a vida espiritual ainda é de um adolescente, né? Quando você puxa um pouquinho a orelha, faz biquinho. Tem presbítero assim, que é pastor se assim, rebela, levita começa assim. a falar mal da liderança, que até o dia atrás era uma benção a liderança, né? Se apertou um pouquinho no outro dia já é o capeta. Mas o versículo 11, ele é muito verdade até hoje, infelizmente, né? Temos muito o que dizer a respeito desses assuntos, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. É difícil porque quando você vai tirar a habilitação, você tem um período que você anda com o seu instrutor dentro do carro. E você pagou por aquele tempo dele ali. E aí, se você reprova no exame para tirar a habilitação, você precisa pagar de novo para fazer o teste, precisa pagar de novo para alugar o carro, tá do e teu lado, você precisa novo. pagar de novo para o instrutor estar ali do teu lado. O que você faz? Pô, eu preciso criar vergonha na cara, aprender, porque eu não quero ter prejuízo financeiro.
Dificilmente alguém vai ficar repetindo várias vezes naquele assunto, porque vai ter um prejuízo financeiro. E a gente, por não entender o prejuízo que nós estamos tendo na nossa vida espiritual, apóstolo, a gente não tem deixado de tentar andar com o instrutor do nosso lado, né? O tempo todo a gente precisa, olha só, vai orar, olha só, faz um jejum, cara. Né? Teve um culto de domingo aqui que o senhor falou sobre isso. Gente, talvez tem pessoas aqui que já tem um tempão que não faz o jejum. Então, já que precisa pegar na mãozinha, vamos fazer um jejum juntos, né? As crianças precisam que levem ao banheiro, as crianças que precisam que levem para ir beber água. Ó, você precisa beber água, levanta aí da cadeira, vai beber água. Meu Deus. E na nossa vida espiritual, infelizmente, né? A gente às vezes fala rindo, mas infelizmente falar sobre esses assuntos hoje, pleno 2023, Jesus já está quase para voltar e a gente precisa estar batendo na tecla de pessoas que já conhecem o evangelho há 30, 40, 50 anos. Gente, você precisa ainda ler a Bíblia. Não, já, como o senhor falou, né? Você já leu a Bíblia toda? Já. 1980. 1802, quando era... a Bíblia já atualizou. Uma vez já li, já era. No jejum eu fiz, quando eu fiz um propósito para eu casar, eu fiz um jejum. Depois disso, nunca mais vi o que é um jejum na vida. O casamento é um inferno, mas eu não consigo. E aí tá passando dificuldade de diversas formas. Não, mas é o governo, é a igreja, é o pastor, é meu líder e tudo mais. E a gente, por não entender, né, apóstolo, esses prejuízos que nós estamos tendo na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, porque se a gente tivesse a real noção do prejuízo que nós estamos tendo de não ler Bíblia, de não orar, de não elevarmos o nosso nível de intimidade com Deus, se nós tivermos essa consciência, cara, a gente teria já mudado a nossa forma de agir, de pensar há muito tempo. Mas parece que as pessoas ou não querem, não quero mesmo, ou já entenderam, não, mas isso aí vai custar muito para mim, deixa eu ficar aqui com o meu prejuízo, eu assumo esse prejuízo. E aí, lá na frente, realmente não assume o prejuízo. Aí corre para todo lado, como o senhor falou. Às vezes já chega com a bomba, né? Para explodir, faltando 10 segundos. Teve 15 anos de casamento, mas vai separar amanhã. Ó, resolve aqui que amanhã, senão a mulher vai embora de casa. Porque a gente não tem entendido aqui o verdadeiro prejuízo que a gente tem levado. Né? Deixa eu pegar carona no seu pensamento. Jesus, ele entra no templo, né? E vê o pessoal lá vendendo, comprando, uma baderna. Ele pega o azarrogue, um chicote, 12 tiras de couro, osso e ferro, sai dando lambada em todo mundo, virando a mesa, soltando arpomba. Ó, vocês estão transformando isso aqui em covil de ladrão, cara. Traz um confronto. Por quê? A igreja se tornou um bom negócio. Jesus, ele confronta exatamente aquilo que alguns cambistas estavam fazendo dentro da igreja, que era um bom negócio. E as pessoas estão doutrinadas a isso. Então, se fosse só o culto, eu estou em casa no domingo vendo futebol, jogando xadrez, ping-pong, churrasco, sunga, piscina, e eu não preparei o louvor. Por quê? Porque tem alguém que está pagando o preço, é um bom negócio, está lá alguém que vai estar no ensaio, que vai estar adorando. Então, quando eu chego, já está tudo pronto na igreja, não tem que me fazer nada. Eu não preciso ler a Bíblia, por quê? Porque alguém que vai pregar já preparou para ler. Então, eu fico no off e quando eu chego, eu quero ser bem servido naquilo que é o louvor, naquilo que é a palavra. E se eu não for bem servido, eu saio criticando. Pô, que louvor ruim, que palavra ruim. Agora, se eu estivesse em casa, fazendo o que eu tinha que fazer, que era adorando o Senhor, buscando a face dele, lendo a Bíblia, estudando, me preparando, vou chegar no culto, não importa como foi a adoração, já estou cheio do Espírito Santo. Não importa qual profundidade foi a palavra, eu já estou cheio da palavra. Eu estou ali compartilhando e auxiliando aqueles que vão se converter, aquilo que é o trabalho, mas nós estamos entrando numa dimensão de uma infantilidade e maturidade muito grande. Já era para ser mestre, mas porque você se comporta como infantil, a gente tem que ficar te ensinando um bocado de coisa. Aleluia. Até porque os cultos, né, não são para quem é crente, não é verdade? Quem já entendeu a palavra, quem já aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, beleza, agora vem fazer parte pra gente trabalhar para alcançar outras vidas. Né? Os cultos que a gente faz de domingo à noite, de domingo de manhã, de quarta-feira. Era para ser isso, a intenção, né? Era para ser era para que a gente pudesse alcançar mais vidas. E aquelas que já foram alcançadas estivessem aqui, olha só, tô pronto aqui, vamos junto para alcançar mais pessoas. Perde a palavra de amanhã, não, a gente vai falar sobre isso aí. Mas, por a gente ter essa dificuldade no aprendizado e tentar romper essas situações, a gente vê, né?
Pô, hoje eu vou lá na igreja que vai ser meu amigo vai cantar, aí eu vou lá prestigiar ele cantando hoje, né? Não, fulano que vai levar a palavra, eu vou lá hoje para prestigiar, como se o culto virasse show agora. A menina ia se apresentar, ela falou exatamente assim, vou me apresentar na igreja, vai me ver. Eu falei, mas a gente entende nosso tempo do leite, né? Que Deus abençoe sua vida. Não perca o programa de amanhã, não. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã.